Aí pessoal, começando nossa aula 14, que é a segunda parte da aula de componentes, onde a gente vai aprender a criar componentes, tá? Essa até é uma aula um pouco mais rápida, porque é só a criação, então, mas não dava para colocar tudo em uma aula só. Bacana? Então aqui a gente tem um ambiente. Primeira coisa que a gente tem que criar é desenhar o nosso componente, tá? Então eu vou fazer aqui uma porta, né, de 90, ponto vírgula 2 e 10. Vou fazer aqui uma simulação de uma porta. Tá, dar um offset, puxar essa linha aqui para baixo, dar um push pull aqui de 15 e uma largura aqui de 4 para a porta, reverter a face, bacana, eu tenho aqui uma simulação de porta. Observe como é que eu desenhei ela, tá vendo? Eu desenhei ela no chão e nessa posição, por quê? A gente vai ver na criação, o melhor exemplo é mostrando, mas o importante é você desenhar ela no eixo, tá? Nesse eixo e na posição que ela vai ficar, tá vendo? Ó, olhando para a tela. Ela vai ficar assim, né, na parede. Então você tem que desenhar ela dessa forma. Então como que a gente cria? Então dá 3 cliques aqui. Tem esse botão que a gente não viu ainda, que é o Make Component, que na verdade ele faz a mesma coisa que o botão direito. Ele vai abrir essa janelinha aqui, Make Component. Primeira coisa, pôr um nome. Então vou pôr aqui, né, porta 90, uma descrição que eu vou pôr aqui de porta simples, né? Aqui o alinhamento é em que posição que eu vou conseguir colocar o meu objeto. Tá? Ele tem aqui horizontal, vertical. Eu aconselho a usar aqui em qualquer posição, tá vendo? Any position. Vamos criar um aqui para a gente ver o que acontece, tá? Esse set component axis é o ponto de inserção. A partir de que ponto você quer inserir? Tá vendo? Ele está aqui nesse ponto. Eu vou deixar. Se você quiser, você clica e muda o ponto que você quiser. Depois ele tem aqui esse cut opening. Tá, esse cut opening é bacana que quando ele grudar em uma superfície ele vai cortar já a superfície. Essa última opção eu não vou colocar, vou tirar ela, porque o que? Ele substitui o objeto pelo componente, então eu não quero, eu quero que o original fique. Tudo bem? Create, olha que bacana, ele colocou aqui a minha porta, porta 90, simples, aquela descrição. Quando eu clicar, ó, tá deitada, né? Mas ó, quando eu aproximo de uma superfície, ó, tá vendo? Ele vai seguir any position, qualquer posição, ó, tá? Então se eu colocar ela aqui, ó, coloquei, legal, tá? Então observe o seguinte, ó, se eu colocar ela aqui nessa, observe que ele cortou já, tá vendo? Ó, né? É aquele tal do cut opening, tá? Então vou apagar aqui essa. Vamos observar o que a gente pode fazer. Se a gente clicou nele, como é que a gente edita? Você pode editar o visual, que é dando 2 cliques, você muda a forma do objeto, ou você pode aqui no Edit, que você muda aquelas opções, tá vendo? Se colocar ela só horizontal, vamos ver o que acontece, ó. Tá vendo? Ela só fica no horizontal, tá? E é só testando a gente vai verificando. Se eu tirar o Cut Opening, o que acontece quando eu, ó, não cortou, tá vendo? Só tá um objeto na frente do outro, tá? Então aí, ó, Cut Opening, tudo bem? Né? Então você tem aí a diferença, ó, ele corta ou não corta o objeto, tá? Só que acontece aqui no caso, tá vendo que ele é uma porta, né? Se ele cortar, ele cortaria só essa face da frente, porque a porta são duas faces. Então meu conselho, ó, você fazer um retângulo aqui atrás, ok? E dar um push pull, ó. Opa, deixa eu colocar ela aqui pro lado. Ó, agora eu consigo dar um push pull e tá vendo? Ó, minha porta tá agora ali certinha, tá vendo? Agora você consegue colocar ela para dentro. Tudo bem? Legal, né? O que pode acontecer muitas vezes é o seguinte, ó. Eu ponho um objeto, aí depois, ó, eu tento mover, eu não consigo tirar ele da parede, tá vendo? Né? Ó, ele só vai na posição da parede. Por quê? Ele está grudado.
Com o botão direito eu posso dar um unglu. Aí quando eu mover, ó, eu consigo mover agora ele para qualquer lugar. Tá? Então essa dica do unglu é importante. Tudo bem? Que no caso, como eu fiz o push pull, ele arrastou automático, mas já tirou o unglu dele automático. Tudo bem? Tá? Então vamos ver o seguinte, ó, se eu criasse ela em outra posição aqui, olha o que aconteceu. Se eu criar ela nessa posição, ó, botão direito, vou colocar qualquer nome aqui, AnyPosition, Create, tá? Apareceu aqui. Ó, tá vendo? Então, ó, ela ficou nessa posição, lembra que eu falei, ó, do eixo, né? Olha lá, exatamente, ó, ela sempre vai ficar nessa posição, ó. Observe. Tá? Então essa orientação aqui é bem importante de fazer, tudo bem? Tá? Então, um outro recurso interessante é o componente 2D, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui um componente 2D, né, que é uma 2D no caso porque é só uma face, né? Tá? Ele não tem volume nem nada. Então é o seguinte, quando eu criar um componente dessa forma, então observe o seguinte, ó, tá vendo que aqui ele já mostrou uma opção nova para mim, tá vendo? Né? Então o que acontece? Se eu colocar Always Face Camera, ele vai aparecer isso daqui que ele quer fazer sombra, né? Quando tiver o sol. E vou dar um Create aqui só para ver o que acontece. Ó. Tá vendo que ele virou para a câmera? E ó, toda vez onde ele vira, ó, ele aparece aqui de frente para a câmera. O que é legal isso? Porque ele dá a sensação de ser 3D, né? Então uma árvore 2D, várias coisas 2D, você consegue dar um efeito bacana com esse Always Face Camera, tá? Então observe que ele só apareceu a opção quando eu fiz um objeto único, né? Sem o volume, sem outras faces, tá? Então bem interessante, né? Aí fica um componente como outro qualquer, tá, ó. Você entra, pode editar ele, que ele vai, né, editar os outros normalmente, tá? Então você pode criar aí vários, ó, todos vão seguir a câmera. Pessoas, árvore, para ficar mais leve o desenho, às vezes você cria ela 2D, pega uma imagem da internet e põe Always Face Camera, que dá aí uma boa aliviada no seu desenho. Tudo bem? Então a gente vê a criação de componentes, viu que a orientação dele é importante, o unglu, né, que é o descolar, é importante, para você o 2D também, que é o Always Face Camera. A gente pode editar eles e para finalizar, só que para eliminar o componente, para voltar ao normal, você com o botão direito você dá um Explode, ele volta a ser um objeto normal, ok? Mas ele vai continuar lá na sua casa, que é o componente aqui, que para salvar você pode jogar ele aqui em qualquer lugar no seu computador, tá? Bacana? Então até a próxima.